Está começando 98 Talks. Começa agora na Rede 98, 98 Talks. Muito boa noite para você, ligado na 98, na Rede 98, na Rede Mais HD Record TV. Estamos entrando com mais uma edição do 98 Talks. O 98 Talks, que é um programa que traz informação, mas traz opinião. E não é só a nossa opinião, é a opinião de todos nós, inclusive de você que está aí e que pode conversar com a gente pelo nosso portal 98live.com.br. Tem uma aba chat, você conversa com a gente, troca informações, troca opinião. O 98 Talks é sempre um oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para a sua empresa. Você sabe, é só acessar, acesse a partir de agora distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br. Na produção do nosso programa, o jornalista Vitor Duarte, Vinícius Silveira aqui na minha frente, Iago está lá em cima, quem mais está agora? Cláudio Bozo lá em Varginha também. Agradecimento a todos vocês que nos ajudam aí a colocar esse 98 Talks no ar. Você pode nos acompanhar pela Rede 98 e pela Rede Mais Record TV, afiliada à Record no interior. E você também acompanha em todos os canais da 98. Estamos no 98,3, 98 FM Belo Horizonte. Pode baixar os nossos aplicativos, Google Play, App Store, 98live.com.br, canais 198 e 698 da Claro TV e na TV aberta, no canal 29 em Belo Horizonte e no canal 22 em Sete Lagoas. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, por estar conosco em mais uma edição do 98 Talks. Pode participar também pelo nosso WhatsApp, claro, 319931698898, 319931698898. Quer seguir as nossas redes sociais? Rede 98 Oficial, Rede Mais HD. Vou virar aqui para receber meus talkers. Hoje eu tenho uma visita ilustre, um talker que não tinha ainda estreado o nosso novo estúdio, o Rodrigo Carneiro. Eu começo com você, Rodrigo. Vou te contar, bela imagem aí da sala, hein? Boa noite, Paulo. Estou adorando esse formato novo aqui, né? Muito bom. Feliz aqui de estar com vocês, com saudade e preparado aí para a gente poder fazer um programa fantástico nessa segunda-feira aí, abrindo a nossa semana com o pé direito. Falando com alguém, achei que era comigo. Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Paulo? E você? Tudo bem, boa noite, tranquilo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo hoje. Antônio Claré Júnior. Dá uma olhada na camisa, o estilo da camiseta de Claré. É daqueles que a gente tem que... Estilo é estilo, não é para qualquer um. Você pode até querer ter o estilo, mas você não olha lá. Tá aí Antônio Claré Júnior. Boa noite, Claré, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, Camila, Rodrigo e a todos que nos acompanham aí no 98 Talks. Cuidar da higiene e da desinfecção da sua empresa, você sabe que é essencial. Ninguém vai entrar no hospital, numa clínica, numa indústria, num hotel, se a limpeza não estiver em dia, não estiver tudo limpo. Por isso, conte com quem tem especialidade nesse assunto. Para quem tem produtos e soluções inovadoras, eu estou falando da Distribuir Higiene, uma indústria que tem distribuição em 7 estados. Acesse distribuirhigiene.com.br. Meus amigos, como era de esperar, a Comissão Especial da Assembleia Legislativa derrubou o veto parcial de Romeu Zema ao reajuste dos servidores. Parlamentares acompanharam o parecer do relator, deputado Sávio Souza Cruz. O único voto contrário foi da base do governo, foi do deputado do Novo Guilherme da Cunha. Agora o texto vai para o plenário, amanhã são 39 deputados, maioria simples, que podem fazer a derrubada do veto do governador Romeu Zema. Antes de passar a palavra para os nossos talkers, eu gostaria de lembrar que, pela legislação, os 10,06% já estão autorizados. Esses já são garantidos ao servidor. As pessoas estão espalhando boatos aí que se não derrubar o veto do governador, nem os 10,06% já estão aprovados no projeto. E os outros todos aditivos e adicionais sugeridos pela Assembleia, que se derrubado amanhã o veto no plenário, eles serão aprovados, eles só poderão entrar em vigor a partir de novembro. Porque nesse período até a eleição não se pode conceder nada além das perdas inflacionárias.
da reposição das perdas inflacionárias. Antônio Claré, nós já falávamos aqui e já debatíamos um pouco sobre isso, já dizendo que era esperado o veto ao governador Romeu, a derrubada do veto, aliás, do governador Romeu Zema. Nós já esperávamos que isso fosse acontecer. Como é que você vê essa situação agora que é uma realidade a derrubada do veto? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Porque a gente não consegue entender qual é o propósito principal e original da Assembleia, mas vamos ver o que você pensa a respeito, Clara. Ô Paulo, eu gostaria de citar aqui 3 grandes homens que foram presidentes da República, que tiveram responsabilidade fiscal, deixaram o populismo de lado para fazer o que era certo, que foi Campos Salles, foi o Castelo Branco e foi Fernando Henrique Cardoso. E ao serem responsáveis do ponto de vista fiscal e tomarem medidas impopulares, eles trouxeram aí uma década de pontos positivos para o Brasil. Hoje a gente está vendo isso acontecer com o veto do Romeu Zema, que está seguindo a linha desses 3 líderes ao deixar o populismo de lado, deixar a eleição de lado e fazer o que é certo para os mineiros para os próximos 10 anos. É uma pena que alguns deputados estejam insistindo nesse engodo. E eu falo que é engodo, porque vai derrubar e depois, judicialmente, se for o caso, vai ser desconsiderado esse veto, porque é ilegal. Você falou muito bem aí, a lei eleitoral impede aumentos nesse período de 6 meses antes das eleições. Então, me parece uma grande festa, um grande show para as eleições. Camila, você acha que isso capitaliza voto para os deputados que votarem para derrubar o veto do governador? Vão agradar suas bases de servidores? Nós sabemos que naquela comissão existiam ali representantes que têm as suas bases privilegiadas pelas emendas sugeridas. Como é que fica isso? O que você acha? Camila, não estou ouvindo a Camila. Vamos passar para o Rodrigo, daqui a pouquinho a gente recupera o som da Camila. Rodrigo, queria a tua opinião nesse tema. Esse tema que a gente está aí há algum tempo falando. Não é difícil entender a derrubada do veto por conta das posições que a Assembleia tem tomado. Mas é difícil a gente entender que isso seja algo que seja favorável ao Estado, né, Rodrigo? Como é que você vê isso? Paulo, vou começar pedindo desculpa pelo meu áudio. Em breve eu vou trocar aqui o equipamento e acho que vai melhorar. Mais uma vez, a gente está vendo os deputados pegando uma carona eleitoral para atingir essa base de servidores que se iludem também com a possibilidade de ter um aumento inconstitucional e fica nesse jogo de empurra, onde a gente vê as pessoas que querem, de fato, resolver o problema ou pegar carona em pautas populistas e não simplesmente tratar como deveria, que é ter um aumento em cima do limite previsto pela lei e não sonhar com aquilo que fure o teto. Como bem disse aí o Claré, a gente vê aí a ação dos deputados tendo mais uma vez esse péssimo exemplo de gestores públicos e mais uma vez o governo tentando se manter aí dentro da responsabilidade fiscal e no final vai se resolver pela justiça, nenhum nem outro. A justiça mesmo irá acatar aí aquilo que é devido dentro da lei e ficará elas por elas. Mas mais uma jogada populista de eleitoreira e que Minas fica prejudicada pelo egoísmo político dos deputados da Assembleia de Minas Gerais. Camila, agora sim, acho que está solucionado o seu problema de áudio. Eu queria te ouvir a respeito desse tema que a gente abre o programa, essa derrubada do veto do governador Romeu Zema, uma derrubada que preocupa, como disse o Claré, porque tem aí um viés de deputados querendo agradar bases. A gente viu na composição da comissão, os deputados que têm ligações com as bases que receberam emendas favoráveis se constituíram em maioria. Como é que você pensa disso? Paulo, não é à toa que as galerias da Assembleia foram abertas justamente no dia da apreciação dessa questão na Assembleia. Você havia me perguntado se eu acreditava que isso capitaliza votos. Isso capitaliza, sim, muitos votos, porque senão esse joguete não estaria sendo feito. O que eu fico em dúvida é em relação ao seguinte: para que serve o sistema de freios e contrapesos se o legislativo derruba algo que o executivo já tinha feito uma análise econômica e já tinha ponderado que aquilo é o possível de se pagar com responsabilidade para a próxima gestão? Outra pergunta que eu faço: que seja o Romeu Zema ou que seja outro governador
quem vai conseguir cumprir com o que a Assembleia está aprovando agora? E uma outra questão, eu acredito que o governador vai fazer todas as análises, e aí eu falo governador, mas é a equipe dele, vai analisar e vai tentar de todas as maneiras encontrar alguma falha material, alguma falha na promulgação dessa lei, na aprovação dessa lei, para acionar a justiça e tentar encontrar aí algum aspecto inconstitucional que desobrigue ao executivo a cumprir isso. Então, é uma briga que hoje está sendo eleitoreira e política e que os próximos caminhos para isso certamente serão judiciais, Paulo. Então, assim, sem sombra de dúvida, é eleitoreiro, porque, igual na semana passada você perguntou, né? Camila, os servidores, eles não estão preocupados com o cofre público, eles não entendem essa questão, e tanto eu quanto os outros talkers, a gente chegou ao mesmo denominador comum, né? Quando a barriga dói e quando a lata de arroz esvazia, a tendência é que nós olhemos assim, pelo nosso próprio umbigo. E a inflação está também aterrorizando muito e contribuindo muito para essa falta de compreensão, digamos assim, por parte do servidor que está cobrando o que a Assembleia está oferecendo. Bom, o governador Romeu Zema veio hoje ao Twitter, hoje pela manhã foi ao Twitter, reiterou o que já vinha falando. Ele disse que prefere não ser eleito do que quebrar o que preconiza a lei do regime de recuperação fiscal do Estado. E ele disse também que o Estado está no limite. Minas Gerais está no limite, não pode mais comprometer-se em nada com o seu orçamento. Um orçamento que, a gente sabe, foi passado para o governo, embora o governador anterior queira sempre negar esse fato, foi passado para o governo numa situação muito difícil. Você pode até estar julgando uma defesa coordenada e intransigente ao governador Romeu Zema por parte do nosso grupo, mas veja bem, a gente pode querer alguém que não tenha responsabilidade fiscal? Porque eu penso em mim, eu penso na minha casa, espero que você pense na sua também, espero que os deputados pensem na casa deles. Gasta-se na sua casa, senhor deputado, senhora deputada, gasta-se na sua casa mais do que aquilo que o senhor e a senhora arrecadam? Eu esqueci, os deputados têm penduricalhos, a vida é mais fácil, a nossa vida é mais difícil, eu tinha esquecido isso. Eu esqueci, me desculpem, deputados, a vida dos senhores é mais fácil que a nossa. Eu sei que é. Mas, por exemplo, na minha casa, eu não consigo gastar um centavo a mais do que eu ganho. Porque se eu passo para o outro mês, acumula. E se eu passo para o mês seguinte, acumula mais ainda. Isso chama-se responsabilidade. E é o que se espera de um gestor. E por isso a gente tem tranquilidade para dizer que, nesse caso, não há como burlar a responsabilidade. A não ser que os deputados, de maneira responsável, indicassem de onde sairia cada centavo daquilo que foi proposto pelas emendas. Rodrigo, a gente discutiu aqui outro dia, eu falei no Talks hoje, eu falei no Central hoje, estou repetindo a mesma coisa, a dificuldade do governador Romeu Zema em fazer uma composição dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Durante todo esse primeiro mandato do governador Romeu Zema, esse mandato atual do governador Romeu Zema, ele teve muita dificuldade em formar maioria na Assembleia. E nesse caso da votação do veto, inclusive, teve até surpresa. Gente que era, ou se dizia, da base do governo, que mudou de ideia no meio do caminho. Como é que você entende essa dificuldade do governo em relacionar-se, em formar a sua maioria de apoio na Assembleia Legislativa? Paulo, o momento, principalmente, é um momento onde você precisa fazer campanha para a maior base possível como candidato à eleição. Os deputados estão fazendo esse jogo, eles estão jogando para a plateia, jogando para os servidores públicos, enganando, iludindo e fazendo aquilo que há de pior na política, que é essa irresponsabilidade com o nosso dinheiro, essa demora em votar, foi explicada, em votar esse projeto de responsabilidade fiscal, foi explicada agora, porque literalmente queriam fazer uso político de uma ferramenta no qual o Estado inteiro perde. Então eu estou muito assustado com o quão pequeno foi a cabeça desses deputados em colocarem dessa forma uma pauta tão importante para o nosso Estado voltar a respirar, até aí o benefício da
do dinheiro da União, de ter acesso a recursos, mas, enfim, mais uma vez a velha política sobressaindo aquilo que todo mundo, a maioria esmagadora das pessoas esperam que seja diferente. Mas está aí também agora a campanha, a eleição está aí. Espero que todo mundo que esteja percebendo essas manobras desses deputados entenda aí o que é melhor para o nosso Estado e o que é melhor para eles. Rodrigo, infelizmente, eles foram bem egoístas aí nessa questão e espero que paguem por isso. A sua voz não tem jeito de melhorar, não, mas o som melhorou muito, viu? Sua voz continua do mesmo jeito, a gente já tem até a informação sobre ela. Eu estou fazendo fonoaudiólogo, inclusive, eu gostaria de deixar claro que em breve estarei cantando. Olha, o dia que a sua fonoaudióloga for bem sucedida, a gente vai divulgar o nome dela, porque eu tenho certeza que vai fazer uma fila de gente na porta do consultório. Camila, você não acha que falta sensibilidade aos servidores para poder perceber que eles passaram a receber pagamentos em dia? Ah, não, mas é a obrigação do Estado. Mas os governos anteriores não cumpriram, ou o governo anterior não cumpriu. E eu não vi a deputada do PT, por exemplo, Beatriz Cerqueira, eu falo o nome, não tem problema, eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho preocupação com nada. A deputada do PT, Beatriz Cerqueira, durante o governo Pimentel, não fez nenhuma manifestação reclamando do atraso dos pagamentos, reclamando da falta do 13º. Os servidores não conseguem ter essa sensibilidade que, pelo menos não, que evidentemente eles têm a garantia dos salários pagos no 5º dia útil e a garantia do pagamento do 13º. Você acha que é falta de sensibilidade, Camila? É um misto, Paulo, de falta de sensibilidade com aquela questão da necessidade que eu falei. Por quê? Quem antes gastava R$400 num supermercado, hoje está gastando 700. Tá bom, aí você me fala, mas Camila, tá todo mundo assim, não é só o servidor público. As pessoas da iniciativa privada não tiveram aumento salarial e também estão passando por isso. Mas é aquela velha tendência, o ser humano nasce com uma tendência mesmo, repetindo a palavra, de olhar para o próprio umbigo. Com relação a essa questão do pagamento em dia, de fato é obrigação sim dos governos. E nenhum servidor tem que ser grato pelo fato dessa obrigação estar sendo cumprida. O que me estranha é isso daí que você falou, que quando a obrigação não era cumprida, as mesmas políticas, ou os mesmos políticos que abriram galerias da Assembleia para pressionar uma aprovação desse reajuste que não cabe no cofre do Estado no momento, são as pessoas que nada fizeram quando o funcionalismo público ficava sem receber durante meses, ficava sem 13º e sem os adicionais, sem as gratificações já foram por água abaixo. Então, Paulo, é isso mesmo que você falou, ninguém está preocupado com a administração pública, até mesmo porque o servidor também se pergunta, os políticos ou os gestores públicos, eles não estão deixando de abastecer seus carros, seus carros, que eu digo, aqueles usados pelo funcionalismo público, aqueles que são do Estado e que são usados por pessoas que têm determinados carros. Eles não estão deixando de fazer suas viagens de avião, eles não estão cortando na própria carne. Talvez o que falte ao Estado é mostrar que está cortando na própria carne para que o servidor entenda a necessidade desse reajuste não acontecer agora. Não sei se eu fui muito clara, mas é mais ou menos isso. Clara, você citou alguns políticos. Eu até esqueci quais foram aqueles que você citou que compactuaram com a responsabilidade fiscal. Isso não dá voto? Ser responsável fiscal e fazer gestão pública com responsabilidade não dá voto? Não repercute com o eleitor? Pois é, primeiro, vale a pena repetir o nome deles, inclusive para dizer que quando a gente aqui está parando o posicionamento do governador Romeu Zema, não é que a gente gosta, admira ou não. Eu estou citando aqui uma pessoa que eu, inclusive, tenho sérias críticas a ela, e chamo, inclusive, de esquerda, que é Fernando Henrique Cardoso. Campos Salles, o Castelo Branco e Fernando Henrique Cardoso. Foram homens que, independente de ideologia, tinham responsabilidade fiscal, não se preocupavam com a popularidade, que foi o que foi repetido agora por Romeu Zema. O que as pessoas têm que compreender, Paulo,
é que o governo estadual, o executivo, propôs um ajuste, um reajuste para os servidores dentro do que podia, dentro do que conseguia cumprir. E deputados, nem todos, estão aí, não, tem que dar mais, tem que dar isso a mais, aquilo a mais, sem ter ciência, sem ter consciência ou responsabilidade do que é possível, do que tem no caixa. Para quê? Para fazer graça, para ter o voto desses servidores. Ô Paulo, ser responsável fiscalmente, responsável do ponto de vista fiscal, não dá voto. Sabe por quê? Porque vai dar voto para o ser pensante, que para e pensa, olha, a gente precisa ser justo do ponto de vista fiscal, para a gente não ter aumento de imposto, para a gente não ter inflação, para a gente ter eficiência. Agora, o gado, vamos dizer assim, o gado de verdade, que amassa o povão, não entende isso. Vai na onda. Uma pena. Eu queria aqui ler mensagens de nossos teleweb ouvintes contrários àquilo que a gente está falando como opinião. Eu começo aqui com o Alessandro Ribeiro. Se o veto for derrubado, o salário do professor não chegará ao piso. Ficará R$ 800 abaixo. Eu não consigo me conformar como vocês defendem que um professor da escola pública receba um salário menor que o piso. Nenhum de vocês tem filho na escola pública, por isso não ligam. Falam de educação, mas não estão nem aí para ela, a não ser o dos filhos. Eu já começo dizendo ao Alessandro Ribeiro que nenhum de nós está aqui discutindo a justeza ou não de um reajuste de salários. E se você ouviu isso de alguns de nós aqui, eu gostaria de desafiá-lo para que nos conte onde foi no programa que nós fizemos a negação do reajuste dos salários. O que nós estamos dizendo é que existe responsabilidade fiscal que não pode ser jogada fora. E talvez isso você não tenha compreendido. Uma outra questão, meu caro amigo, quando você fala do piso salarial, e eu já vou passar para que os nossos talkers, se algum deles quiser responder a você também, mas quando você fala do piso salarial, eu sempre me faço uma pergunta com relação a pisos nacionais. O Brasil é um país de realidades absolutamente diversas. Você pode me falar claramente que defende um piso nacional dos servidores, dos professores, que valha do Oiapoque ao Chuí, do Chuí ao Oiapoque, com tanta diferença de realidade social, de condição econômica dos estados? Você consegue defender isso com clareza para mim? Você sustenta um debate desse comigo, conhecendo o Brasil, ou você não conhece o Brasil? Ou você, como nos acusou de elitistas, dizendo que nenhum de nós tem filhos na escola pública? Eu sou formado na escola pública. Eu nunca estudei, a não ser depois, quando fui fazer especialização, eu nunca estudei em nenhuma escola que não tenha sido pública. Então, você sequer conhece a nossa realidade. E para completar o seu desconhecimento da realidade, você deve ser uma dessas pessoas que desconhece a realidade do Brasil e não sabe das diferenças que temos. Eu já me irritei um pouco, eu queria que você se irritasse um pouquinho no meu lugar. Quem quiser pode falar, eu não vou nem passar a palavra. Fique à vontade. Posso começar? Paulo, se me permite. Pode, vamos embora. Então, para começar, a gente não falou de professores, né? A gente está falando aqui do reajuste dos servidores públicos. E isso inclui saúde, educação, segurança. Então, o que nós estamos preconizando, Paulo, é essa questão da responsabilidade fiscal e é a questão de você fazer festa com o dinheiro dos outros. É a questão de você ganhar público, ganhar popularidade, ganhar carisma, ganhar votos com um guarda-chuva que não é seu. É isso. Não estamos aqui falando de uma categoria especificamente. Só estamos falando que conceder reajustes sem sequer apresentar um estudo técnico sobre se isso vai caber nos cofres do Estado é, no mínimo, irresponsável. Porque até o momento eu não vi a Comissão de Finanças da Assembleia vir a público e falar, olha, gente, cabe sim, cabe no orçamento do Estado sim, o Poder Executivo está com uma vontade. Eu não vi isso. Então eu passo a palavra agora para os próximos talkers. E quem quiser falar, fique à vontade, por favor. Bom, eu acho que é importante deixar mais claro para as pessoas que acreditam que a gente tem alguma coisa com relação ao piso de salário, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Pelo contrário,
que deve ser bem pago, desde que o funcionário público faça sentido e não seja fantasma, obviamente. Vale lembrar também que o Estado hoje já tem em suas contas quase 70% de todo o valor arrecadado pago para salários de funcionalismo público ativos e inativos. Então já é um percentual muito acima daquilo que qualquer ser humano que paga imposto desejaria. Então é uma folha extremamente inchada. Se é de fato necessário ou não, isso é outra discussão. Mas sobrar 30% para o resto, eu acho que é bem pouco razoável para que a gente possa enxergar aí um Estado que seja próspero e que devolva para a população aquilo que ela literalmente paga de imposto. Independente dessa discussão, só lembrar como foi no governo de Fernando Pimentel, onde não é a questão do salário ser alto ou baixo, ele não pagava. E a gente viveu aí por mais de quase 3 anos do governo Zema, tendo que enxugar mais ainda as contas para poder colocar os salários em dia daquele que não conseguia pagar. Então não adianta a gente viver de uma utopia, a gente tem que viver de uma realidade de um Estado que ele tenha saúde financeira para investir onde é devido e, ao mesmo tempo, arcar com as suas responsabilidades. Então não é uma discussão sobre a equação do valor do reajuste X ou Y. O Estado tem condição. 2, está dentro da lei. E isso que deve ser limitado à nossa discussão, que é agora. Não está dentro da lei, e o Estado já deixou claro que não possui a menor condição de arcar com esse reajuste. Resumindo, você que está aí defendendo, que entra nas redes sociais falando sobre o governador vetar ou não vetar esse reajuste desproporcional, tem que parar de fazer parte desse teatro que está sendo promovido pela Assembleia. É um teatro. Eles têm ciência do que eles estão propondo, é inconstitucional. E você que está aí gastando seu tempo defendendo, está fazendo um papel de trouxa ou sendo enganado. Clara, quer falar alguma coisa? Ô, Porque Paulo, eu vou finalizar esse assunto. permite. Diga. Claro, eu quero falar. Primeiro, eu quero desmentir essa informação, que Minas Gerais não paga o piso para os professores estaduais. Paga sim, paga mais. A questão, para quem nos acompanha entender bem, existe um piso nacional, eu concordo com o Paulo, não deveria ser nacional, devia ser descentralizado, mas existe um piso nacional para 40 horas de trabalho. Aqui, os professores estaduais trabalham 24 horas. Então, se você transforma no proporcional, por óbvio, o piso proporcionalmente de 24 é menor do que de 40. E Minas Gerais paga mais do que o piso. Então, essa é uma mentira que a gente já descarta. E um segundo ponto, é verdade, eu não tenho filha que... Parece que teve um problema com o som do Claré. Vamos solucionar o problema com o som do Claré. Aqui os vouchers, né? Tá me escutando aí, Paulo? Tá, eu estou te escutando. Eu queria que você voltasse o teu raciocínio. Alguma coisa aconteceu no teu equipamento. Você voltasse o teu raciocínio. Você me acompanha? Eu tô te ouvindo. Calma lá. Eu queria que seu amigo escutasse um pouquinho. Volta no teu raciocínio. Bom, naquela os questão. Vouchers Volta no teu raciocínio. Claré, só um minutinho, por favor. Volte no teu raciocínio quando você fala eu não tenho filhos na escola pública e daí para frente desenvolve teu raciocínio. Tá, joia. Eu não tenho filho em escola pública, né? Mas eu gostaria que todo mundo, independente da renda que tivesse, pudesse ter os filhos na escola de mesma qualidade que eu ou que qualquer pessoa. Mas isso só vai acontecer, nesse primeiro momento, se tiver concorrência entre as escolas. Como é que você vai ter concorrência entre as escolas? No meu ideal, não existiriam escolas públicas. Nós teríamos vouchers, né? Como se fossem cupons, que todo mundo receberia esse cupom de graça, gratuitamente, e poderia escolher a escola particular em que levaria seu filho. Será que eu estou sonhando demais? Bom, eu queria só finalizar, porque no restante da conversa, o mesmo Alessandro Ribeiro diz que eu sou mal informado e que Beatriz Cerqueira não era deputada estadual durante o mandato de Fernando Pimentel. Em nenhum momento eu disse que ela era deputada estadual, até porque ela tinha uma outra função, ela era presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Mas como aqui sindicato é ligado a partido político e sindicato é ligado à central sindical e só aparecem na hora de negociar salários ou em vésperas de eleição, o sindicato também nada fez durante o governo Pimentel. Então, eu reitero o que eu disse. A senhora Beatriz Cerqueira, como presidente do Sindiúti, como deputada estadual, como presidente do Sindiúti na época de Fernando Pimentel, nada fez para questionar aquela situação. E ela já teve espaço, inclusive, para conversar aqui conosco e não respondeu essa pergunta que eu fiz a ela.
infelizmente. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de máscara? Sabe por quê? Olha, Belo Horizonte tem uma polêmica incrível com relação ao uso de máscaras em ambientes fechados. 15 capitais brasileiras já aboliram o uso de máscaras em ambientes fechados. Algumas delas têm datas ainda para fazer, mas entre elas Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba e outras tantas já não usam mais máscaras em ambiente fechado. Vale lembrar que em Minas Gerais, a Secretaria de Saúde, para o Estado, já tem a data liberada para as máscaras não serem mais usadas em locais fechados, no dia 1º de maio. A partir do dia 1º de maio, em Minas Gerais, não é mais necessário utilizar as máscaras em ambientes fechados. Minas Gerais definiu que a taxa de 70% de vacinação da população com a dose de reforço, para liberar, então, os públicos para liberar o não uso da máscara, aliás, em ambientes fechados. Eu sei que esse é um assunto polêmico. 31 minutos, 19h31, posso chamar o break antes para a gente poder pegar esse assunto depois? Ah, não, porque o break entra na rede. Desculpa, eu sei disso, não precisa gritar comigo, não. O rapaz gritou aqui comigo agora, eu fiquei até assustado. Então vamos lá, algum de vocês participa, a gente vai depois para o intervalo e volta depois do intervalo. Claré, eu sei que você é um cara favorável ao não uso de máscaras em locais fechados. E inclusive no Twitter teve demandas e brigas homéricas com várias pessoas que são contrárias à sua posição. Defenda agora no Talks, por favor. Primeiro vou esclarecer e corrigi-lo, Paulo Leite, ao vivo. Não sou a favor das pessoas deixarem de usar máscara em ambientes fechados. Eu sou a favor da liberdade de escolha neste momento em que nós estamos, em que me parece que caminhou de uma pandemia para endemia. É isso, é a liberdade. Quem quiser, pode usar. Quem quiser usar pro resto da vida, usa pro resto da vida. Tem gente que adora. Ótimo, se sente mais seguro, eu não tenho problema com isso. Agora, na situação em que nós estamos vivendo, eu não sou médico, gente, mas eu também não sou burro. No Rio e em São Paulo, pararam essa obrigação de máscaras em ambientes fechados e 30 dias depois caiu o número de casos e de mortes, tudo caiu em 40%, 30%. Então, está bem claro o que está acontecendo. Estamos caminhando de uma pandemia para uma endemia. Eu acho que se a gente ficar nesse momento, que a coisa realmente está passando, se a gente ficar neurado com porque a porcentagem de criança vacinar, isso tem que acabar. E quero só deixar, finalizando e concluindo, máscara obrigatória em escola. Isso é uma hipocrisia, um absurdo. Eu passei de carro por várias festas, de dentro do carro eu vi várias festas, filas de boates em Belo Horizonte, todo mundo sem máscara, festando, bebendo, abraçando, beijando, e as crianças que precisam de desenvolvimento, não só de vocabulário, mas de expressões, de se relacionar, todas sendo obrigadas a usar máscara em escola. Isso sim é hipocrisia, isso tinha que acabar nesse exato momento pela prefeitura. Eu vou passar para o Rodrigo, mas antes vou dar uma informação. Rodrigo, a Prefeitura de Belo Horizonte, através da Secretaria de Saúde, informou que não libera as máscaras, porque Belo Horizonte ainda não alcançou na dose de reforço 63% da população vacinada com a dose de reforço. Mas 150 municípios em Minas já atingiram essa marca. Está tendo algum problema de comunicação em Belo Horizonte para convencer as pessoas a ir para a dose de reforço, Rodrigo? Ô Paulo, eu acho que Belo Horizonte ele quer bater todos os recordes da pandemia. Foi a cidade que ficou com a escola fechada por mais tempo, que mais prejudicou o desenvolvimento das crianças no seu estudo, na sua capacidade de desenvolver como ser humano, como cognitiva. E agora ela quer se tornar também a capital que mais tempo vai obrigar as pessoas a utilizarem máscara, mas também, como o próprio Claré disse, de uma forma bem controversa. A gente vê aí agora, nesse final de semana, teve aí o Breve Festival, até dar os parabéns aqui para os organizadores, o parabéns para o Mineirão, para aquelas pessoas que foram, um festival maravilhoso, lotado, e ninguém de máscara naquele festival, que é o natural, é o que todo mundo espera, porque realmente já entramos num período de endemia, estamos aí com todos os índices controlados, e para que a gente atinja o índice de vacinação, Paulo, é importante que a Prefeitura também invista em comunicação, em divulgação, e que faça com que as pessoas realmente queiram ir se vacinar. Não adianta a gente fazer um trabalho esperando no qual, na inércia, as pessoas se motivem a irem se vacinar para atingir essa meta deles. Mas, se for esperar que atinja sem fazer absolutamente nada, que crie-se aí uma previsão, pelo menos para que as pessoas possam entender qual é o
o caminho ou a luz no fim do túnel, porque ninguém aguenta, ninguém suporta mais utilizar essas máscaras, principalmente da forma como está sendo feita hoje. E corroboro mais uma vez aí com o Claré, fazer isso com as crianças é uma tortura. Você colocar seu filho dentro de uma sala de aula usando essa máscara durante esse período todo, os adultos não fazem isso e obrigam as crianças a fazerem. É uma judiação que está sendo feita, mais uma vez, aqui em Belo Horizonte. A ciência, entre aspas, dando lugar em vez da política. E isso sim me incomoda. E essa resposta que a prefeitura dá não me convence, não se justifica. A gente vê aí, ontem tive a oportunidade de ir no Mineirão. Rodrigo. Não usei máscara lá, não tem hipocrisia nenhuma de falar isso. Ninguém utiliza máscara. E um ambiente lotado, cheio de pessoas, e vai e volta, não me contaminei, não contaminei meus filhos. E a gente já está num outro período da pandemia, a gente tem que assumir isso. Não tem que ter vergonha de assumir isso, muito pelo contrário, tem que ter coragem de melhorar e aprimorar aquilo que está sendo feito. Vou ter que te cortar, seja breve. A prefeitura tem buscado, ela simplesmente seja breve, Rodrigo. Eu vou ter que chamar o break. Vai ficar para bater mais um recorde. Eu vou ter que chamar o break. Tive que cortar o Rodrigo, porque eu tenho que chamar o break, senão eles me matam. Break, intervalo, 45 segundos. A gente volta já. Estamos apresentando 98 Talks. O PSDB foi o partido que mais fez por Minas. No entanto, alguns de nossos líderes foram injustamente acusados por fatos que jamais ocorreram. Mas a justiça foi feita e o deputado Aécio Neves foi inocentado, mostrando que as acusações que sofreu eram falsas. Apesar de toda a injustiça, nada vai apagar o legado deixado pelo PSDB. E juntos nós vamos seguir em frente. A farsa foi desmascarada, portanto, é hora de recomeçar. Jornal da Record. Hoje, 7:55 da noite. De volta, 98 Talks. Para contrariar o Claré, eu vou usar máscara. Viu, Claré? Só para te contrariar, eu estou colocando máscara agora, porque você começou aí nessa história de defender o não uso. Pelo contrário, eu estou aqui te parabenizando porque você está exercendo o seu direito, sua liberdade, assim como eu quero exercer a minha. Use máscara, faça como quiser. Agora, não chega num momento de pandemia, quer dizer, as coisas estão acabando, e ficar exigindo máscara, não faz sentido. Camila, eu deixei você por último porque tinha esse intervalo. O Rodrigo disparou para falar lá, eu não conseguia controlar o Rodrigo, eu deixei você por último. Então vamos lá. É muito ódio no coração, Paulo, é muito ódio no coração. Calma, tranquilize-se. O ódio é uma flecha com duas pontas, às vezes pode voltar para a gente. Vamos com calma no ódio. Camila, a questão é a seguinte, a gente está vendo um novo prefeito, Fuad Noman é um novo prefeito da cidade. E a gente tem percebido que algumas coisas continuam sendo feitas com a mesma política praticada pelo prefeito anterior. Você acredita que é isso mesmo? Que nós vamos seguir a mesma política praticada por Alexandre Calil no combate à pandemia, ao coronavírus, ou nas decisões tomadas no combate à pandemia? Paulo, eu quero crer que não. E eu quero crer que não deu tempo ainda do Fuad Noman conversar com a sua equipe, colocar as coisas no lugar, alinhar novas metodologias e novos fluxos de trabalho, porque a gente sabe que devem haver inúmeras pessoas, né, para ele passar a mensagem do governo que ele quer fazer. O que eu não posso deixar de falar é que esse negócio de obrigar as pessoas a fazer o que elas não querem, simplesmente porque há um discurso em relação a isso, irrita muito. Essa semana eu fui num evento, ou melhor, sexta-feira eu fui num evento relacionado ao direito, em Nova Lima. Aí eu postei um vídeo e aí veio gente no meu inbox lá do direct do Instagram falar que bonito, ambiente fechado sem máscara. Não dá vontade de mandar a pessoa passear, ir para bem longe? Porque cada um cuida de si, sabe? Se eu não me sinto confortável em ficar sem máscara, eu vou colocar a máscara. E se eu não me sinto confortável em estar perto de alguém que não está com máscara, a depender da pessoa, eu falo: fulano, você se importa de colocar a máscara? Dependendo, eu simplesmente saio de perto, gente. Existem outras formas de se prevenir, já que as pessoas ainda acreditam que a máscara de fato é essencial.
do que ficar enfiando o bedelho aí na vida do outro e dando ordem vazia, sem nenhuma comprovação científica, ou melhor, ao contrário do que a ciência está mostrando. Então, isso é uma chatice, é mais um motivo para a gente ficar ouvindo um tanto de mimimi e um tanto de gente entrando na vida alheia. Em relação aos meus filhos, são pequenos, vão para a escola. Você acha que eles ficam de máscara dentro de sala? Você acha que um menino não pega o biscoito do outro lá no pacote, dá uma mordida e deu para o outro? Você acha que as professoras têm tempo e têm a capacidade de ficar olhando 30 meninos de uma vez para evitar isso? Então, a palavra que eu tenho é hipocrisia. Só isso. Bom, lembrar duas coisas. Primeiro, Belo Horizonte não emite mais o boletim epidemiológico. O Comitê de Combate à Covid-19 foi extinto e Belo Horizonte tem hoje vacinados com a primeira dose 94,3% da população, com a segunda dose 86,5% e com a dose de reforço 63,5% da população vacinada. O Rodrigo bem falou da necessidade de uma campanha objetivada, porque a gente vê muita campanha, mas que não é objetivada. E os públicos-alvos devem ser atingidos nas suas próprias linguagens. E isso a gente vê que tem mesmo uma deficiência para o entendimento. O Rio de Janeiro, com 47,9% da população em terceira dose ou dose de reforço, muito menos do que Belo Horizonte, já liberou o uso de máscaras em ambientes fechados. Vou fazer uma pergunta para o Rodrigo. Liberou o uso de máscaras, Paulo, e mais do que isso, caiu o número de casos e o número de mortes, mesmo 30 dias após o fim das máscaras em ambientes fechados. Ciência. Rodrigo, não existe mais o Comitê de Combate à Covid-19, mas existe um foro para discussão das questões municipais, que é a Câmara dos Vereadores. Não seria o caso da Prefeitura enviar à Câmara dos Vereadores uma proposta para ser estudada pelos vereadores, validada ou não por eles, a respeito do fim do uso da máscara em ambientes fechados? Paulo, eu acho que a Prefeitura poderia, sim, ter feito isso há muito mais tempo, até na gestão do Calil, pelos números e pelo o que já está se aprontando aí com relação a esse novo período aí da pandemia para endemia. Mas eu acredito também que a Câmara poderia também se posicionar favorável a criar aí esse ambiente de diálogo, onde ela, através de um corpo técnico, o que quer que seja, que possa tratar dessa pauta frente a um diálogo à Prefeitura, coisa que há tempo a gente não vê as duas casas dialogando. Com o novo prefeito isso pode ser possível, e buscar o quanto antes a gente solucionar essa questão das máscaras, porque tenho certeza absoluta que todos que estão nos ouvindo agora, elas buscam esse livre-arbítrio. Ninguém aqui está falando, como bem o Claré falou, para que se proíba o uso das máscaras. Quem se sentir confortável deve utilizar a máscara, sim. Tem pessoas que estão inseguras e que ainda não se sentem confortáveis de andar em ambientes abertos e fechados sem a máscara. Eu, quando fui para São Paulo, fiquei achando muito estranho você andar sem máscara em ambiente fechado. É uma coisa que a gente acabou se habituando. Mas a realidade está aí, gente. O Rio de Janeiro, que é essa loucura e essa bagunça, conseguiu cair os índices mesmo liberando, até porque nem durante a época que era obrigatório você via tanta gente utilizando máscara no Rio de Janeiro, que é um universo à parte. Mas em Belo Horizonte isso não faz o menor sentido. Você vai em eventos extremamente denso populacional, você viu o Breve Fest, você viu o Mineirão, as pessoas não estão de máscara. E ao mesmo tempo se obriga que usem a máscara dentro das escolas. E aí você vê, cara, é uma hipocrisia. Eu acho que é uma burocracia, não é nem uma hipocrisia não, Paulo. Eu acho que é uma burocracia. Falta querer resolver o problema e trabalhar. Existe aí um decreto do antigo prefeito, no qual não se previu a retirada das máscaras. Que se faça isso agora com a celeridade que a população deseja. Todo mundo quer voltar literalmente ao normal e tocar sua vida. Não tem nada mais chato do que essas máscaras, pelo menos do meu ponto de vista. Bom, vamos mudar de assunto. Se você quiser continuar debatendo conosco, tem as nossas redes sociais, você pode debater conosco, pode dar a sua opinião, desde que ela venha embasada, né? A gente vai continuar discutindo com você. Embasada quer dizer você ter a sua opinião e ela tiver densidade para poder combater, confrontar, não é nem combater, confrontar com outras opiniões. Jair Bolsonaro disse que tem 90% de chance do seu vice ser o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa. Hoje ele está lá no Palácio do Planalto, num cargo de confiança. Braga Neto é a figura mais cotada para a vaga desde que
Bolsonaro começou a sinalizar nos bastidores que gostaria de um vice militar. É bom para o presidente concorrer a uma segunda eleição, tentar um segundo mandato com um vice militar? Como é que vocês veem essa questão? Clara, é com você. Olha, Paulo, é aquilo que a gente já falou aqui no programa. É uma necessidade até para que ele se blinde de um possível impeachment, caso reeleito. Se você coloca um outro vice, o Brasil, ele cria, né, essas novas vertentes. Como foi no caso da Dilma, né? Dependendo do seu vice, ele pode ser preparado para se tornar o próximo presidente, na medida que você não atinge aí os objetivos do Centrão. O Brasil, o presidente, independente de quem seja, ele vai estar de cócoras para o Centrão, é um presidencialismo branco, né? A gente já falou isso aqui, e literalmente qualquer presidente que entrar, se não tiver um alinhamento muito próximo com o vice, no caso do Bolsonaro, você tem aí os militares que têm uma relação mais próxima e que acaba se tornando unissímil, né? Então não vale absolutamente de nada destituí-lo como presidente, sendo que quem assumiria também não estaria alinhado com o Centrão. Então, acho que é estratégico nesse sentido, não no sentido político, não acredito que tenha nenhum ganho, não, na questão de ajudá-lo aí nos votos e na própria eleição em si. Clara, o Rodrigo disse que Bolsonaro garante a impossibilidade de um impeachment quando tem um vice militar. Quer dizer que para não ser impedido no Brasil tem que ter um vice militar, Clara? O que você pensa a respeito disso? Não, eu entendi o que o Rodrigo disse. Ele está fazendo o seguro impeachment, né? Ou seja, quem vai querer impeachment o Bolsonaro se o segundo na linha é um militar? Como foi no primeiro mandato, né? O Mourão. O meu entendimento sobre isso é o seguinte, gente, vice é cargo de mera expectativa. Não tem função nenhuma o vice, a não ser que o presidente queira dar para ele secretarias ou alguma função. Mas, em princípio, é um cargo de mera expectativa. Usa-se esse cargo de vice exatamente para você ter alguém com base, com muitos partidos, com muitos prefeitos, para você ampliar a sua votação. Se o Bolsonaro está escolhendo alguém que não tem voto, é porque ele está muito certo de si, viu? E para isso falou, não vou agregar com ninguém, não vou pegar ninguém de partido diferente nenhum, mas vou meter um seguro impeachment aqui. Ele está bem certo de si nessas eleições, diferente do Lula, que foi buscar os votos do centro ali com o Alckmin, né? Camila, a gente vê esse cenário de políticos no Brasil. O presidente Bolsonaro teria um nome civil para indicar, para escolher como seu vice? O Centrão não vai ficar magoado se não tiver um vice do Centrão? Como é que você entende isso? Certamente, Paulo. Eu estou vendo isso que está acontecendo agora em relação a essa questão de 90% de chance. Quando eu li isso nos títulos das matérias, eu fiquei pensando, seria esse um balão de ensaio? Será que o Bolsonaro e a sua equipe de campanha não estão lançando isso daí para fazer um teste e sentir aí qual que seria a receptividade dos eleitores? Eu acredito que isso seja um balão de ensaio. Pode ter essa conotação que o Rodrigo falou, de um seguro, até me faltou a palavra aqui, um seguro impeachment. Mas eu acredito que seja mais um balão de ensaio, porque ter um vice que não capta votos é suicídio. E ter um vice que não conversa com o legislativo é errar duas vezes. Será que o Bolsonaro vai errar em relação a isso de novo? Será que ele vai arriscar vencer uma eleição e não conversar com o parlamento e não ter apoio do parlamento, como foi o mandato? Creio que não. Rodrigo, você nos abandonou na semana passada e nós discutimos aqui um tema que está na pauta da discussão das eleições presidenciais. E hoje mesmo, o governador de São Paulo, João Dória, reafirmou que ele será o candidato do PSDB à presidência da República nas eleições de outubro de 2022. Está pegando fogo no cabaré do PSDB, Rodrigo? Como é que você acha que estão? Como é que você vê essa questão? Venci nas prévias, mas posso ser derrotado na convenção. Como é que você vê isso? Ô Paulo, é aquilo que a gente falou, né? Tanto ele quanto o Moro, é a volta dos que não foram e acabaram indo. É estranho essa estratégia. Eu acredito que foi um soluço eleitoral, né? E acho que eles deram uma rateada e beneficiaram automaticamente Bolsonaro. Eu acho que tanto Moro quanto Dória
acabam gerando uma insegurança muito grande na base eleitoral com essa indecisão, assim como as falas do Lula também beneficiaram bastante Bolsonaro, que foram extremamente infelizes. Então, eu acho que existe aí uma campanha já pré-estabelecida dos candidatos que deveriam concorrer com o Bolsonaro a favor dele de forma indireta. Ambos os candidatos que, teoricamente, a galera pegaria aí bastante votos do centro, ratearam, então demonstra aí uma insegurança política muito grande. E nenhum eleitor gosta de votar em nenhum candidato que não sabe aquilo que quer, assim como as falas de Lula com relação ao aborto, uma série de sequências de falas infelizes que ele utilizou na semana passada também demonstrou aí que ele tem um radicalismo preso dentro dele, no qual não foi visto nas últimas campanhas no qual ele se elegeu e se reelegeu. Então é um Lula novo que está se apresentando e no qual eu também acredito que o Bolsonaro acabou se beneficiando das pessoas que também não querem voltar para um Brasil que cria aí essa visão mais retrógrada, né, mais atrasada. Então, acho que Bolsonaro deve estar só alegria, né? Tanto que os números mostram, né? O crescimento dele nas pesquisas não foram à toa. Quer dizer que você acha que a próxima pesquisa, porque pesquisa é retrato do momento, né? Pesquisa não tem nem a chance de falar do passado e nem a chance de prever o futuro. É um retrato do momento. Você acha então que nas próximas pesquisas eleitorais os números de Bolsonaro serão maiores dos que apresentaram até agora? Eu acho que ele vem crescendo, acho que isso é um caminho que tem, talvez, os méritos dele em cima dos projetos que ele desenvolveu de distribuição de renda por conta da pandemia, acaba refletindo favoravelmente para ele na base, mas, repito, eu acho que os candidatos que concorrem com ele têm sido os melhores cabos eleitorais, assim como Bolsonaro já é eleitoral para o Lula também. Então, as falas infelizes desses candidatos e do então presidente Jair Bolsonaro acaba sendo favorável aos seus concorrentes e vice-versa. É muito bizarro. Essa eleição parece que ninguém quer se tornar presidente, um quer ajudar a eleger o outro. Eu estou sem entender realmente qual que é a estratégia traçada por eles. Bom, está na hora de acabar o nosso 98 Talks. Claro, eu queria te agradecer pela liberdade de dizer que eu posso fazer o que eu quero. Fiquei muito feliz na hora que você falou isso, me deu a liberdade de sentimento. Eu estou pegando essa máscara aqui, estou jogando aqui em cima, já não vou mais pegar ela, porque você me autorizou. E se alguém falar comigo que tem que usar máscara no ambiente fechado, eu vou passar o telefone do Claré, vocês conversam com ele, resolvam a questão com o Claré. Eu não quero mais discutir esse assunto. Obrigado, Antônio Claré Júnior, obrigado, Camila Dias, obrigado, Rodrigo Carneiro, por estarem conosco nesta edição do 98 Talks. Você que nos acompanha na Rede 98, Rádio 98 FM, Rede 98 em todos os canais, TV aberta, canal 29, Belo Horizonte, TV aberta, canal 22, Sete Lagoas. Você fica agora com o super time do Arena 98. Arena 98, que tem um time treinado por Everton Guimarães, como centroavante Vinícius Silveira, como ponta direita Léo Gomide, como ponta esquerda Vinícius Grissi. Para quem está na Rede Mais, Record TV Interior, fique agora com o Jornal da Record. Grande abraço para vocês. Marque na agenda, amanhã, 7 da noite, tem 98 Talks. Até lá. Termina aqui 98 Talks.